Você já sabe em quem vai votar? Ou você vai anular o seu voto, votar em branco? Você sabe a diferença do voto nulo e do voto em branco? E o que significa isso? Hoje no Explica Direito, eu vou te falar dos mitos e as verdades sobre esse assunto. Você não sabe em quem votar, não se sente representado e decidiu que vai protestar. Vai anular o seu voto, vai votar em branco. Mas na verdade, você sabe a diferença de votar em branco e anular o voto, de não comparecer? Vamos entender um pouquinho aqui? Quando você não comparece, depois você precisa regularizar isso perante a Justiça Eleitoral, porque o voto é obrigatório para todo cidadão brasileiro acima de 18 anos até 70. É obrigatório o voto. Quando o voto é facultativo, ou seja, você escolhe se vota ou não. Se você tem entre 16 a 18 anos e já é eleitor, pode escolher votar ou não, e acima de 70 anos. Os idosos acima de 70 anos têm a escolha de ir até o dia da eleição e exercer esse direito ou não. Não serão penalizados por isso. Fora essa situação, se você escolher não comparecer, depois você precisa sim regularizar o seu voto. E caso você não regularize, ninguém me obriga, eu não vou regularizar nada, você pode ter diversas sanções. Uma delas, por exemplo, é não conseguir tirar um passaporte. Você precisa, se não comparecer à eleição, futuramente comparecer a um cartório eleitoral e resolver o seu problema aí de não ter ido votar. Nossa! Você como eleitor vota numa determinada cidade. O seu título ele tem uma zona eleitoral. Então imagina que você não mora na sua cidade natal mais, na onde você nasceu, e o seu título é de lá e você ainda não transferiu o seu título. O que você deve fazer? Na cidade onde você estiver, que tiver lá um colégio, qualquer lugar que esteja sendo realizadas as votações, você pode justificar o seu voto, também não haverá problema nenhum. Agora, caso você esteja fora do território nacional, você esteja numa viagem internacional, na data das eleições, realmente não tem o que fazer. Assim que voltar, precisa regularizar essa situação, como a gente já falou aqui. Mas no seu caso, você faz questão de ir até lá e quer apertar o botãozinho branco, vou votar em branco, ou vou votar nulo. Como que eu voto nulo? O votar nulo, a Justiça Eleitoral vai entender que você digitou o número do seu candidato errado. Então imagina que você não votou em branco, você foi até a urna e digitou um monte de números que não é número de candidato nenhum. Esse voto é o voto nulo, diferente do voto em branco. No voto em branco você aperta a teclinha lá da urna eleitoral escrito branco. O voto branco, sim, é considerado voto de protesto. Não voto em ninguém. Então, na teoria, o voto nulo é o voto que você vota errado e o voto branco é o voto que você protesta. Mas na prática, se você votou nulo ou votou em branco, não muda nada, porque na prática o seu voto é inválido. E o que significa isso? Quando vamos eleger um candidato, só são considerados os votos válidos. No Explica Direito que eu falei sobre os votos majoritário, proporcional, eu expliquei um pouquinho sobre isso. Você quer saber mais sobre essa questão dos votos? Clica aqui no link e saiba mais sobre essa questão. Mas para você que não sabe, o voto válido é aquele que foi registrado. Ou seja, quem não compareceu não é voto válido, quem compareceu e errou não é válido, e quem compareceu e pôs branco não é válido. O que ficou válido? As pessoas que compareceram e votaram, seja para um lado ou seja para o outro, votaram. Esses são os votos válidos. E, por exemplo, numa situação de voto majoritário, que é para eleger um presidente da República, nessa situação, quando um presidente é eleito? Quando 50% dos votos ou mais o eleger. 50% de todos os eleitores não dos votos válidos. Então vamos imaginar aqui, todo mundo vai fazer um protesto, ninguém concorda com o que está acontecendo.
E 80% das pessoas vão até lá, votam, mas votam em branco. E fica registrado que foi um grande protesto. Não vai haver eleição? Não vai ser eleito um presidente? Engano. Vai haver sim. Os 20% que votaram, desses 20, se 10% votou num candidato, na verdade, 9% votou num candidato e 11% em outro, 50% vai eleger aquele candidato, ainda que seja a minoria dos eleitores, porque são considerados os votos válidos. Mas talvez você esteja pensando assim, não, eu já ouvi falar que se mais de 50% da população votar em branco, as eleições são anuladas. Não. A Lei Eleitoral 4.737, no artigo 224, vai falar sim sobre nulidade de votos numa situação de fraude na eleição, de um candidato que for cassado ou que teve suspeita de compra de votos. Isso é uma situação que acabou virando um mito que se mais de 50% das pessoas fossem até as urnas no dia das eleições e protestassem, votassem em branco, porque o branco seria o voto de protesto, anularia as eleições. Então isso não acontece, isso é muito importante que você passe essa informação, porque às vezes muitas pessoas que não estão contentes com o que está acontecendo, vai fazer a sua votação, vai fazer o seu voto achando que está protestando e não estará protestando, estará confirmando o voto daqueles que escolherão por você.